Primeiro das convidadas. Todo mundo concorda com a gravação? Sim. Tainá, você concorda? Sim. Não que eu goste. Boa tarde, gente. Hoje vamos iniciar a 6ª semana delas. Durante essa semana vão ocorrer diversas palestras. Elas estão demais e as convidadas também. Todas vão ocorrer mais ou menos nesse horário, no final do dia. Lembrando também que as palestras podem dar horas complementares. Então, vamos dar início a de hoje. Temos nossas convidadas aqui, a Giovana Bianchini, arquiteta e urbanista pelo Mackenzie, que tem como tema de TFG a maternidade atrás das grades, a omissão do pensar arquitetônico frente às mulheres encarceradas, que ela vai falar um pouquinho hoje. Nossa outra convidada, a Gi também foi membro do coletivo por 3 anos, e a nossa outra convidada é a Tainá Yared, formada em Direito pela Uniesp, mestra pela UFABC e pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra. Ela vai falar um pouco pela visão do direito. No final, vamos abrir para mais perguntas. Agora eu passo a palavra para a Giovana. Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Direitinho, estou com o microfone aqui. Vamos sim. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite. De verdade é uma honra para mim estar aqui, por ter feito parte do coletivo por 3 anos e agora ter sido chamada. Realmente fico muito feliz. Então, obrigada aí, meninas. Parabéns pela organização e pela determinação que é fazer uma semana delas, que eu sei que não é fácil. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Não sei se precisa de atualização. Vocês estão vendo já? Sim. Sim. Tá. Eu vou apresentar a minha banca, dei uma mudada na banca geral, na verdade, para não pegar tanto tempo, mas eu até falei com a Marcela que eu acho que para a conversa de hoje é mais legal eu focar na parte teórica do meu trabalho do que no projeto, né, até para dialogar melhor com a Tainá e com o tema de hoje, que eu acho, inclusive, que é a parte mais legal do meu trabalho, a parte que eu mais aprendi foi a parte da pesquisa do contexto atual, desses espaços, do que o meu projeto, que foi mais um estudo, assim, que não chega a ser utópico, mas também não é o ideal, e eu falo um pouco melhor disso depois. Eu só vou pedir para as meninas, se eu passar muito do tempo, dos 20 minutos, só me avisa, que geralmente eu vou me enrolando, e eu não quero tirar tempo da Tainá também de falar. Então, se puderem me dar um toque se eu falar demais, eu agradeço. Bom, o tema do meu trabalho, como elas falaram, foi maternidade atrás das grades, a omissão do pensar arquitetônico frente às mulheres encarceradas. O objetivo do trabalho foi investigar a relação entre a arquitetura penitenciária atual, principalmente brasileira, e a falta de atenção das especificidades de gênero em relação a essas questões espaciais do cárcere. Eu separei meu TFG em 4 capítulos, sendo que 3 deles foram teóricos e um foi o exercício projetual, o 4º. O primeiro capítulo eu considero, acho que o mais importante, seguido pelo 3º, mas o primeiro foi, eu queria entender quem são essas mulheres encarceradas, o que leva elas a cometer o crime, qual é o crime mais cometido, quem são elas, entender o que as leva a esse contexto do crime, da criminalidade, né? Acho que é importante falar também que o que me motivou a estudar esse tema foi um livro que eu li, é famoso, do Drauzio Varela, Prisioneiras, e outro que chama Presos que Menstruam, da Nana Queiroz. São 2 livros que eles contam, tanto o Drauzio como a Nana, eles tiveram experiências com essas mulheres. O Drauzio fazia consultas, acho que ainda faz, na verdade, na penitenciária de Santana, então ele tinha esse contato maior com essas mulheres encarceradas, e a Nana Queiroz é uma jornalista que fez alguns estudos de caso, e ela conta, e eu fiquei muito, assim, impressionada com essa realidade que é tão diferente da minha, né, como mulher branca, como mulher de classe média, e foi um tema que me tocou e decidi abordar isso no TFG. Bom, primeiro, para entender o perfil dessas mulheres, eu consultei o Infopen, que é um levantamento de dados que geralmente é feito a cada ano. Como eu fiz em 2020, o último que tinha acesso em janeiro foi do 2017, que estava meio atrasado. Mas o que eu vi de todos esses dados? A maioria das mulheres encarceradas são autodeclaradas pardas, assim como acontece na população brasileira, então fiz essa comparação. Quase metade delas é jovem, né? Esse documento considera jovem mulheres de 18 a 29 anos, então
quase metade é jovem. Aqui tem a taxa de aprisionamento também, que prendem muito mais jovens do que não jovens. Sobre escolaridade, a gente vê aqui que a maioria das mulheres que estão presas, elas têm ensino fundamental incompleto, dando quase metade também, 44%, e isso em comparação com a cidadania brasileira no geral, também a maior parte dos brasileiros tem ensino fundamental incompleto, mas isso é um pouco mais balanceado, né? Aqui a gente vê que é um índice maior. Esses mapas eu considero uma parte importante do meu trabalho, porque eu espacializei assim, no livro do Drauzio, na verdade, a minha ideia era fazer entrevistas com essas mulheres, só que como teve a pandemia, claro, eu fui impossibilitada disso. Então, eu peguei o livro do Drauzio, que ele conta, às vezes, os locais onde essas mulheres nasceram ou conviveram por grande parte da vida delas no município de São Paulo. Então, o que eu fiz foi espacializar, toda vez que ele contava algum bairro, alguma região, coloquei o nome ou apelido de cada uma delas e sobrepus com essas camadas de mapa de vulnerabilidade de baixa renda, que é considerado famílias que têm até três salários mínimos. Peraí, que tem um negócio do zoom aqui na frente. Deixa eu tirar. O mapa de PVS, né, de vulnerabilidade social, e o mapa que o Estadão fez de 2017 também, de criminalidade bairro a bairro. E o que deu para observar é que realmente essas mulheres, a grande maioria, vem de contextos de vulnerabilidade muito alta e de bairros em que o tráfico, principalmente, é muito alto. O que tem a ver, que eu vou falar mais para frente também, que é o crime mais cometido, né, pelas mulheres que estão presas. E tem um porquê. Aqui é uma parte também que é importante, que eu analisei a diferença entre as mulheres presas e os homens presos, né? Tem uma diferença até na quantidade, tipo, em qual crime é mais presente, mas só para dando um contexto geral. Essa é uma pesquisa mundial que foi feita em 2016, que fala que na maior parte do mundo as mulheres geralmente realizam 75% a mais dos trabalhos de casa e cuidados infantis, e isso equivale a 5,7 semanas a mais de trabalho por ano do que os homens, isso no contexto mundial. E por que isso é importante? Como as mulheres, principalmente em situação de vulnerabilidade, acabam tendo esse trabalho a mais, o trabalho que eles chamam de não remunerado, que é esse trabalho doméstico, que não deixa de ser um trabalho muito pesado, com essa pressão de conciliar o trabalho com a educação dos filhos, muitas dessas mulheres acabam buscando empregos no setor informal, ou porque não tem oportunidades, ou porque às vezes não dá tempo de pegar um trabalho de período integral de 8 horas, e não só pela localidade onde elas estão, mas às vezes o Drauzio fala muito isso, e a Nana também, por influência de parceiros que já estão no tráfico, como recurso de sobrevivência, elas também acabam entrando nisso. Não porque elas querem, óbvio que não, mas como recurso de sobrevivência mesmo, e entra como um trabalho que é um complemento de renda, né? Aqui, para elas conseguirem cuidar da casa e dos filhos e, de fato, sobreviver. Aqui tem um gráfico de 2005 até 2017 que mostra que, desde então, até 2017, né, e agora continua, o crime mais cometido por essas mulheres, que mais prende essas mulheres, é o tráfico de drogas. E aqui uma frase que a Nana fala que eu acho bem importante, que os crimes cometidos pelas mulheres são menos violentos, no geral, do que os homens, mas é mais violenta a realidade que as leva até eles. Aqui a gente tem uma comparação, de 2017 também, dos crimes consumados entre todas as pessoas do cárcere. Aqui, entre homens e mulheres, o tráfico é o maior, mas a gente percebe que para as mulheres é 60%, enquanto os homens é 30%, e isso não é à toa, não é só uma coincidência. Aqui também um gráfico que me chocou muito, que a gente vê que a maioria das mulheres presas são presas sem condenação. Isso aqui acho que a Tainá vai saber falar um pouco melhor, essa questão de regime provisório. Não me adentrei tanto em relação ao direito, mas também de relatos que eu ouvi, o tráfico tem uma questão de que é meio... A quantidade que você carrega define ou não define o que é tráfico, o que é consumo pessoal, e muitas vezes isso é dado mais por questões morais, né, esse aprisionamento. E aqui eu só fiz uma comparação que eu acho importante, isso no geral, tá, para homens e mulheres, do crescimento da população brasileira anual, que só desce, né, está descendo, com a taxa de aprisionamento, que só cresce, e isso é bastante assustador e absurdo. Meu segundo capítulo, eu vou dar uma resumida, mas eu fiz uma linha do tempo da arquitetura penitenciária no Brasil e no mundo, e aqui eu vou mostrar mais o que se refere à questão feminina, que eu acho mais importante para esse momento.
Então, um contexto mais rápido, no Brasil colônia, nem tinha lugares feitos para prisões, né? As pessoas eram colocadas no prédio da Câmara Municipal, e as mulheres que eram presas, não era pensado um lugar específico para elas, então tinha muitos abusos sexuais, isso até hoje, na verdade, nos presídios mistos, que é um grande problema, e elas eram presas por serem pessoas na contramão do dever ser feminino. Então, elas podiam ser acusadas de bruxaria, ou, isso aqui peguei referenciado, não coloquei aspas, mas mulheres que desfaziam arranjos matrimoniais e não serviam como bons exemplos sociais para os parâmetros da época. Daí eu dou uma pulada aqui para 1800, as casas de correção. Essa é importante porque virou o presídio de Tiradentes na ditadura militar, onde algumas mulheres foram presas, inclusive a ex-presidenta Dilma. Eu vou falar um pouco melhor disso mais para frente. Aqui é a penitenciária do Estado, que é a penitenciária feminina de Santana, onde o Drauzio atende, eu atendia, não lembro. E eu visitei essa penitenciária, eu consegui antes da pandemia, então vou até falar um pouco melhor dela. Só em 1940 que o Código Penal ele decretou a separação física entre mulheres e homens, e isso foi um grande passo, né, porque, como eu falei, tinha muitos abusos sexuais, e no início essas prisões elas eram gerenciadas pela Igreja Católica, por a Irmandade Bom Pastor. Essa foi a primeira penitenciária feminina do Brasil, que fica no Rio Grande do Sul, e esse aqui foi o primeiro de São Paulo, que foi justamente gerenciado por essa Igreja Católica, e sempre com essa questão da moralidade, da mulher voltar para o seu lugar, que deve ser em casa, e enfim. A primeira penitenciária específica, desculpa, eu falei errado, que teve uma sessão de maternidade em São Paulo, foi a penitenciária feminina da capital, que foi no lote perto do meu projeto, que eu falo mais um pouco. Aqui um dado importante é o início, quando o Carandiru foi construído, né, que aqui também é meu lote de projeto, por isso eu coloquei. E a Torre das Donzelas, que é o presídio de Tiradentes, que eu comentei que era a casa de correção, onde a presidenta foi presa e ocorreram várias torturas aqui muito brutas. No capítulo 3, eu já trago um pouco mais da atualidade em relação aos presídios mesmo, a questão espacial. Ai, gente, eu preciso tirar um negócio do Zoom que tá aqui em cima. Que saco. Então, esse capítulo eu falei sobre como a ótica masculina ela vem sendo encarada como regra para todas as prisões femininas. E esse é um documento de 2007, que chama Relatório sobre Mulheres Encarceradas no Brasil, que ele determina esses quatro itens que descartam essas especificidades. Ai, peraí, que não foi para o lado. Aí. O primeiro são as condições espaciais degradantes. Uma coisa que acontece muito ainda hoje no Brasil é que muitas penitenciárias femininas são prédios reformados, sejam presídios masculinos antes ou até outras coisas. Por exemplo, no Espírito Santo, um hospital psiquiátrico virou um presídio feminino. No Pará, uma penitenciária ainda mantém as estruturas de um centro de reeducação de menores. E no Distrito Federal também aconteceu a mesma coisa. Isso é um problema porque essas reformas elas descartam as especificidades da mulher, né? Que eu vou falar um pouco melhor também. E a penitenciária do Estado, que é a penitenciária que eu visitei, ela foi feita pelo Ramos de Azevedo para ser uma penitenciária para 1.200 homens, e ela foi reformada em 2005 para virar uma penitenciária feminina para 2.400 mulheres. Então, já começou a colocar mais pessoas do que ela foi projetada para, e ela não considerou as especificidades femininas por vários motivos. Entre eles, um exemplo, nos banheiros entre os boxes de banho, tem uma parede que vai até a cintura. Isso para os homens não é um problema, porque não configura uma quebra da privacidade. Para as mulheres isso é um problema, por conta dos seios. Só que hoje, eu não visitei os banheiros quando eu fui lá, que eu não consegui, mas do que eu perguntei, até hoje isso não foi corrigido, e as mulheres nem para tomar banho elas têm a privacidade, né? Elas não perdem o direito à privacidade, isso é um grande problema. Além disso, tem algumas prisões, isso no Brasil inteiro, que em vez de ter vasos sanitários, tem esses chamados bois, essas latrinas no chão. Isso para um homem também não é um grande problema, mas se você for imaginar uma grávida fazer xixi nesse lugar, é uma quebra de direito absurda, é realmente assustador, assim. Sem falar nos presídios mistos que ocorrem abusos sexuais, como eu já comentei. Vou passar rápido pelos outros itens, porque violência, maus tratos, agressões e violência sexual é uma coisa que acontece muito, tanto nas prisões femininas e masculinas. E agora eu vou falar do acesso a produtos de higiene, que é uma questão que eu ando vendo que está vindo mais à tona agora nas redes sociais, o que é muito bom, né, trazer atenção para esse item.
E o que acontece é que grande parte dos presídios brasileiros femininos não oferece a essas mulheres esses itens, principalmente relacionados ao ciclo menstrual. Tem presídios que servem um kit básico mensal, assim, com aproximadamente 8 absorventes, mas isso depende muito do fluxo da mulher, a gente sabe. E tem lugares que nem dão esse kit, então elas dependem da família para trazer esse tipo de, enfim, absorventes, enfim. E tem mulheres que são abandonadas pela família e pelos parceiros, e elas acabam tendo que recorrer a miolo de pão, por exemplo. Isso é uma coisa que a Nana Queiroz viu muito. Então, você imagina tendo que usar o miolo de pão como OB, porque você não tem como conter a sua menstruação. Usar papel como absorvente, jornal. E aqui é uma questão de alimentação, né? Usarem meias para coar café, porque não tem nem esse direito a tomar um café com qualidade. Aqui agora, focando mais na maternidade, que foi um foco para mim, se já não existem presídios femininos feitos para serem femininos, no Brasil inteiro, nesses presídios focados para crianças, né, para bebês que nascem no cárcere, que também é muito cruel essa realidade, e para mulheres gestantes e lactantes que estão amamentando, só 14% dos presídios no Brasil tem série dormitório adequada para essas mulheres, o resto é tudo improvisado, e só 3% aproximadamente desses estabelecimentos penais tem berçário ou centro de referência materno-infantil. Isso que está previsto, se eu não me engano, mas o que eu tinha estudado ano passado, está previsto na lei que uma porcentagem bem maior do que isso tem esses lugares para essas mulheres e esses bebês. E a maternidade no cárcere é uma questão muito delicada, porque os bebês, quando eles nascem, né, na prisão, primeiro que a mulher ela dá a luz algemada no hospital, isso quando ela chega no hospital, porque tem vezes que não dá tempo da viatura chegar, então tem muitos casos que elas deram a luz na cela, que, assim, é muito triste, eu nem sei o que dizer. Mas, além disso, elas passam 6 meses com esse bebê, e depois de 6 meses, ele fica com ela 24 horas por dia, e depois disso ele é retirado da mãe para ir ou ficar com a família, ou se a mulher não tem um amparo familiar, ele vai para assistência social. E isso configura esses dois termos que a Bruna Angotti e a Ana Braga, que são duas advogadas, criaram, que é a hipermaternidade e a hipomaternidade. Então, essa mulher passa 24 horas por dia, por 6 meses com esses bebês, porque não tem com quem deixar cuidar, então não podem trabalhar, não podem ter uma outra vida além dessa questão do cuidado 24 horas, e depois de 6 meses, elas são brutalmente separadas. Isso é muito cruel. Além disso, a prisão domiciliar, ela é uma questão que por lei, ela é garantida para algumas mulheres, né, grávidas e lactantes, mas isso também muito raramente acontece, muito raramente é dado esse direito a essas mulheres. Então, por exemplo, no Centro de Detenção de Franco da Rocha, cerca de 80% das mulheres que eram possíveis beneficiárias tiveram esse direito negado. Aqui é só para dar um exemplo que tem algumas prisões no Brasil que tentam amenizar essa questão dura do cárcere. Esse é um centro que tem uma parte mais direcionada para as crianças. Ainda, claro que é ruim você ficar no cárcere, mas algumas raras, muito raras, tentam amenizar essa questão. Aqui algumas fotos do livro da Nana Queiroz e do Drauzio Varela também. Vou falar rapidamente da minha visita, não sei se eu já passei muito tempo, mas vou falar rapidamente aqui. Eu fiz essa visita, como eu falei, antes da pandemia, dentro da penitenciária de Santana, que é a penitenciária projetada pelo Ramos de Azevedo. Aqui algumas fotos só do percurso por fora. Em questão de urbanismo, também uma penitenciária no meio da cidade é péssima, esses muros muito altos dão uma falta de segurança muito grande do lado de fora, assim, né? Enfim, também a calçada estreita. Aqui tem algumas fotos que eu tirei e algumas que eu tirei de livros, porque em dado momento, eu fiz o meu caminho aqui que eu fiz, a gente tem que guardar o celular, claramente. Eu fui sozinha lá e não consegui pegar outras fotos. Mas o que eu percebi foi que essa é uma prisão considerada modelo no Brasil, e mesmo assim, mesmo sendo modelo, ela tem questão de salubridade muito falhas, tinha muitos mofos lá dentro, a questão do trabalho também, ainda que elas possam trabalhar, porque tem mulheres que não trabalham. Quero. Família. Gente? Acho que alguém estava... Acho que Já alguém fecharam o áudio, Tá bom. Eu vou... Desculpa. Imagina. Eu vou correr para terminar aqui, que eu sei que eu já passei do tempo.
Mas tem prisões que nem dão direito das pessoas Não, trabalharem. Giovana, pode usar seu tempo, até porque você está falando de temas importantes. Tá bom, beleza, obrigada. Estava dizendo que tem prisões, tanto masculinas como femininas, isso que nem as pessoas nem podem trabalhar, né? Porque elas têm detentos que trabalham e conseguem um dinheiro, né, para comprar suas coisas dentro da prisão e também dar dinheiro para a família quando precisa. Tem prisões que nem dão esse direito, mas mesmo as que dão, que é o caso dessa, é sempre um trabalho muito mecânico, muito tipo, como se fosse uma fábrica, assim, e isso também não é, assim, uma forma de ressocializar, né? Então, a Nana Queiroz, ela dá muito essa crítica, que tudo bem, é ótimo que tem um trabalho, que é um gasto de tempo, né, seu lá dentro, bom, que você ganha dinheiro, mas realmente não é, assim, uma forma muito boa de ressocializar essas pessoas. Além disso, eu vi também em relação à questão espacial, essas mulheres lá dentro, quando eu visitei, elas colocam enfeite, assim, tem uma sala de aula lá, elas enfeitam as celas, elas enfeitam o local de trabalho, principalmente o local de visita, elas querem, parece que esconder esse caráter tão bruto, que é uma prisão de concreto, gigante, cheia de muro, então tem essa vontade de amenizar esse caráter espacial tão violento, né? Esse é o caminho que eu fiz lá. O Jumbo é o local onde as famílias dão os mantimentos para essas mulheres. Aqui o edifício administrativo, as celas, tem esses 3 pavilhões, e aqui nos cantos são as oficinas de trabalho e de aula, né? Que elas têm aulas lá dentro nessa prisão. Esse é um desenho que eu fiz, uma colagem, um desenho que para mim foi muito simbólico, eu acho que é uma das partes mais importantes do meu TFG, porque quando eu estava nas oficinas de trabalho, quem me acompanhou foi o diretor de um desses pavilhões, o João, e tinha um furo na parede de pedra que dava para as celas. Eu não podia visitar as celas porque, enfim, eu estava sozinha e também eu não tinha essa autorização, né, uma outra autorização. E ele falou, tipo, dá uma espiada aí, né, para você conseguir ver alguma coisa. Para mim, pareceu básico, mas foi muito emblemático, porque para mim resumiu um pouco desse TFG, porque eu nunca vou ter essa visão completa de como é estar na pele dessas mulheres. Foi meio que como se eu estivesse espiando. E para mim foi uma barreira muito forte de eu me perceber cada vez mais a diferença gritante dos meus privilégios como mulher branca, já falei, de classe média, que está estudando numa instituição privada e fazendo um estudo de caso sobre essas mulheres. E, não sei, foi uma marca muito forte para mim. Esse desenho, inclusive, as professoras que me avaliaram falaram que deveria ter sido a capa do meu TFG, assim, porque é isso, né? Eu estou aqui estudando sobre elas e são elas que estão sofrendo isso na pele todos os dias e, infelizmente, continuarão sofrendo durante um tempo com esse governo aí que, enfim... aqui algumas fotos do livro, né, do Drauzio também, os pavilhões de fora aqui, isso aqui é dentro da cela, que é o que eu observei aqui, né, e isso aqui é uma foto da cela com 2 camas, que foi projetado para ter uma cama só, e no final, né, pelo Ramos de Azevedo, e no final foi ficando com 2. Isso até, nesse caso, de fato, acaba sendo uma prisão modelo, porque a gente sabe que a questão penitenciária no Brasil tem muita superlotação, é raro que tenham só 1 ou 2 pessoas numa cela, né, tem casos que tem 20 pessoas numa cela e isso até no contexto da Covid é muito grave, né? Vou passar rapidamente pelo meu projeto, que é esse aqui, lá no Parque da Juventude. Fiz uma conexão com a Penitenciária Feminina da capital, que a ideia que eu fiz aqui era ter um edifício só de trabalho para essas mulheres, então quem estivesse aqui também poderia vir aqui, né? Porque a ideia desse projeto era para mulheres gestantes e lactantes, mas também não queria excluir outras mulheres que não estão grávidas e poderiam vir a trabalhar e entrar nesse espaço. O que eu acho importante dizer é que o meu projeto ele foi um estudo de como esses espaços poderiam ser menos violentos em relação a essas mulheres, já que a prisão domiciliar, que está até prevista por lei, mas não acontece, não é uma realidade, e muito menos a abolição penal. Eu, com certeza, acho que a abolição penal é o que deveria acontecer, mas, infelizmente, essa realidade está muito longe. E só para explicar que o meu projeto é um estudo do espaço e como amenizar essa situação. E tudo que eu fiz no meu projeto foi
todas as diretrizes e conceitos. Eu peguei essa pesquisa da Luz na Sombra, que foi feita pela Bruna Angotti e Ana Braga, que são duas advogadas, que elas estudam o cárcere feminino há muito tempo já, e elas deram, é uma pesquisa muito legal, quem tiver interesse, elas dão diretrizes, assim, de possibilidades para o cárcere no cenário atual que a gente vive, né? Aqui é o meu terreno de projeto, como eu comentei, é perto dessas duas penitenciárias, a que eu visitei e a da capital, são duas separadas. Aqui era o antigo Carandiru, né? E aqui algumas diretrizes que eu vou passar rápido, que foi o que as meninas da Dar a Luz na Sombra disseram, por exemplo, para esses lugares onde os bebês nascem e tem que ficar 6 meses com a mãe, por lei, deveria ter uma creche. Então, elas dão uma ideia de, por exemplo, essa creche ser uma creche de rede pública, porque a criança não está presa, né? Ela, obviamente, pode sair. E é muito prejudicial para uma criança nascer sem ter contato com pessoas de fora. Então, tornar essa creche de rede pública, pensar em espaços específicos para atendimento de psicólogas, advogadas, pensar muito melhor num espaço para as visitas e visitas íntimas, enfim, coisas nesse sentido. Aqui é a minha implantação também, mostra essa conexão com a penitenciária. Aqui seria a creche de rede pública, que tem essa passarela. Aqui alguns dos meus conceitos de arquitetura, que é o que falta muito em algumas prisões brasileiras, por exemplo, iluminação natural. Tem prisões que têm pátios muito pequenos e o próprio prédio dá uma sombra no pátio que não serve para nada. O mínimo que uma pessoa tem que ter, né, é ter acesso ao sol, e muitas prisões nem isso dão direito. Aqui a relação com os fluxos do Parque da Juventude e a conexão com o verde, né, com a natureza do parque. Aqui também, vou passar rapidamente, mas eu separei em setores, todo o meu projeto ele é separado no setor externo, intermediário e interno, que depende da pessoa, se ela é um agente penitenciário, né, uma mulher, que só mulheres podem ser agentes penitenciários em prisões femininas, ou família, ou a depender da criança, ou a própria mulher, depende de onde ela pode visitar. Eu tentei criar esse projeto sem a necessidade de muros, né? Então, pensei muito nos fluxos do projeto, de forma que, por lei, tem essa segurança das pessoas não saírem de lá, mas também elas possam aproveitar o espaço sem ser tão opressor. Aqui é uma colagem, essa seria a creche, aberta, né, claro, com uma passarela que conecta na parte da unidade materno-infantil. Essa é uma visão saindo do Parque da Juventude, onde tem a recepção, o jumbo. Essa aqui é uma parte das visitas, né, que tem uma parte aberta para que as mulheres não precisassem ficar num lugar sem luz quando forem receber os familiares. E essa é uma visão de frente, como se você estivesse entrando no parque. E no final, a conclusão do meu trabalho foi que essas mulheres presas, elas deveriam apenas, conforme a lei, sofrer limitações ao seu direito de ir e vir, mas o descaso, a negligência e a omissão do Estado no cumprimento de seus deveres dissemina violações de todos os demais direitos das presas que não deveriam ser afetados. E esse trabalho buscou compreender como a arquitetura pode atuar como um agente colaborador na possibilidade de projetar formas de encarceramento mais humanitárias para essas mulheres, gestantes e lactantes, enquanto a abolição penal, infelizmente, não foi realidade numa nação que ainda é dividida pelo racismo, machismo e desigualdade social. Aqui as minhas referências, e eu deixei essa frase no final, é uma música do Dorival Caymmi, era uma canção cantada lá no presídio de Tiradentes, que eu comentei, na Torre das Donzelas, uma prisão da ditadura militar, e ela era cantada pelas presas quando uma delas saía do cárcere, e ficou conhecida como a Canção da Esperança. Então, eu coloquei que, ao fim desse trabalho, ela vem como uma mensagem de esperança nesses tempos sombrios que estamos vivendo. E é isso. Obrigada, gente. Gi, é sempre muito bom ouvir você falando do seu TFG, ele ficou incrível. Agora eu vou passar um pouquinho a palavra para a Tainá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, espero que sim. Adorei seu trabalho, Giovana, muito legal. Estava falando para a Bruna e para Ana Gabriela, você está apresentando o trabalho. Obrigada. Com base na pesquisa delas, elas são minhas amigas. A gente estudou, não estudamos juntas, a Bruna foi minha professora na faculdade, mas a gente teve um núcleo de pesquisa no IBC CRIM juntas por muitos anos, então somos amigas. Ai, nossa, que legal. Inclusive, vale recomendar para esse tema especificamente o trabalho da Bruna, que é o trabalho de mestrado dela, que chama Entre as Leis
Entre as leis do governo do Estado de Deus, eu tenho esse trabalho aqui, em algum canto da minha casa, que fala exclusivamente da história de mulheres em prisões, e ela analisa um jornal, que acho que é o jornal Esperança, salvo engano, que é um jornal escrito por presas da época. E aí ela dá uma olhada e vai dizendo de que maneira que as presas se comunicam. É A Estrela o nome do jornal. E ela vai dizendo como que as presas se comunicam dentro daquele jornal, porque elas vão escrevendo as narrativas delas, como que elas entendem como pessoas que estão escrevendo mais dentro do cárcere e tudo mais. Acho que vale a pena dar uma olhada. Deixa eu ver se eu acho para vocês, para colocar aqui no chat o link, porque algumas entre as leis da ciência do Estado de Deus. Vou colocar aqui no link para vocês a tese, mas dentro do site do IBCCRIM, como ela ganhou o prêmio de monografias do IBCCRIM, tem um livro especificamente do trabalho. Vai sair para vocês. Não é tão grande assim, tem 300 páginas. Eu acho que vale a pena contextualizar, já que a gente viu boa parte de questões vinculadas ao direito. Quando nós estamos falando de mulheres encarceradas no Brasil, nós estamos falando sobre um contingente de mulheres negras dentro de um sistema que é desenhado para observar pessoas não brancas como violentas e à parte da sociedade. Isso significa que essas pessoas vão ser observadas não da perspectiva de serem clientes da segurança pública, mas de serem signatárias da violência pública, construindo aí uma sujeição que torna a letalidade policial, o genocídio da população negra pobre da periferia e a guerra às drogas como ferramentas comuns do uso do Estado para afirmar o seu poder e, ao mesmo tempo, relegar a população negra à possibilidade de existir com direitos e garantias fundamentais. Eu acho que isso é uma perspectiva interessante para a gente analisar, mas vale observar também que a gente precisa compreender qual é o papel do capitalismo dentro dessa produção da história das prisões, principalmente quando observada da perspectiva de gênero. Se a gente analisar que as mulheres foram observadas e colocadas dentro da história de contexto das sociedades modernas e complexas, a gente pode perceber que as mulheres acabam sendo vistas como produtoras de corpos, incubadoras, e aí cada uma nas suas especificidades. As mulheres muito ricas e muito herdeiras e muito tudo isso, vistas aí como incubadoras de luxo, vamos colocar assim, um termo menos acadêmico, para a gente entender que essas pessoas eram observadas no sentido de serem mulheres capazes de produzir senhores, capazes de produzir seres humanos no máximo de seus privilégios e, por sua consequência, no máximo da capacidade de exercício de poder no mundo. Vou mudar meu computador de lugar para eu poder ver vocês melhor. Acho que vocês conseguem me ver melhor assim também. Eu acho que também vale a pena considerar que dentro dessa escala de produção de corpos, de incubadoras e de pessoas que foram colocadas na lógica do capital para fazer a manutenção doméstica da produção extensa e da era que vão chamar era das máquinas, mas que na verdade para nós é a era da desqualificação humana, a gente pode observar de que maneira as mulheres são retiradas do seu âmbito comum, retiradas da possibilidade de perceber propriedades, retiradas da possibilidade de ter aí uma autonomia na manutenção econômica de suas vidas e são relegadas à tutela masculina. Eu acho que quem explica isso muito bem é a Silvia Federici, dadas as minhas críticas às obras dela, mas quando ela escreve Caliban e a Bruxa, que é esse livro aqui, ela consegue fazer um trabalho muito profundo de demonstrar como que a mulher
foi utilizado, e essa é a melhor palavra possível para falar desse fenômeno, para a incorporação e para a sedimentação do capital. E aí isso não tem só a ver com a retirada de propriedades, com a tutela e uma produção quase que de inimputabilidade em relação aos corpos femininos, mas também tem a ver com o controle, que o Foucault vai trabalhar na História da Sexualidade. Eu tenho História da Sexualidade, acho que 3, que é esse aqui, mas vale a pena ler todos para a gente entender como que essa produção de controle constrói, produz e reafirma poder social para que haja a oportunidade do controle dentro do espectro feminino. E que isso vai produzir também alguns efeitos que vão se perfazer efetivamente nessa ideia da construção das prisões, que é construir formas de prender mulher, não só dentro de casa, mas também dentro dos cárceres, que é a produção dessa mulher vadia, que é a dama delinquente, que o César Lombroso vai escrever, que é um livro conhecido, mas não tão conhecido como O Homo Delinquente, que é um livro da história clássica da criminologia, que delimita que mulheres não tão brancas, que mulheres não casadas, que mulheres da rua vão ser essas mulheres que são passíveis de cometer delitos. Então, a gente tem aí, a partir da construção de uma análise de uma mulher que a gente pode observar como livre, uma mulher que cuida da própria vida e consegue pagar os próprios boletos, numa época que eu acho que não existiam boletos, mas tinham contas a pagar, de todo modo, é colocada nesse lugar da mulher que é capaz, ou que com certeza, ou que possivelmente cometerá um crime. E aí a gente tem um desdobramento dessa narrativa também, e prévio à escola clássica da criminologia, para dentro da igreja. Que aí dizer que a mulher não casada, que a mulher não católica, que a mulher bruxa vai ser essa mulher que é a cometedora de crimes, porque ela acaba cometendo um crime por não abrir mão dos seus saberes medicinais, por não abrir mão dos seus saberes reprodutivos, por não abrir mão do seu agiô, né, da sua comunidade feminina dentro daquela composição social, por não permitir se sujeitar às regras que são ditadas única e exclusivamente por homens, por não compreender por que de repente, do nada, a gente tem a entrega desses saberes e da possibilidade de gerar filhos e de pari-los colocada na mão de médicos, quando isso sempre foi feito por mulheres. A partir daí, a gente tem também os outros desdobramentos quase que religiosos dentro desse contexto, que vão fazer mulheres serem presas, que é a ideia da traição, a mulher adúltera, tem a separada depois de muito tempo, né? Mas tem aquela mulher que é uma coisa, né? Que é a mulher que é tida como prostituta, mas na verdade ela só é entregue a um homem que resolve não casar com ela, e ela é responsável por ser a babá dele, a mulher estuprada, a mulher que acompanha ele nas viagens. Isso a Silvia vai trabalhar dentro do livro dela. Então, todo esse contexto vai construir, de algumas maneiras, como a gente vê mulheres. Esse contexto que eu desenho para vocês até agora, especificamente falando de mulheres brancas, e aí tem o conceito falando de mulheres negras, que é o conceito da escravidão. Mulheres também que servem para a produção em massa de escravos, mas que também servem para o deleite sexual infinito e, como eu posso dizer, independente de qualquer coisa, e sexual de seus senhores, para que sejam utilizadas como escravas de ganho, então para que vendam coisas, para que os seus saberes também sejam mobilizados, da partir da ideia do comércio. Então, sabe fazer doce, vai vender na rua, vai fazer, sabe costurar, vai morar dentro de um lugar com o senhor, e aí aproveita, vira ateuda e manteuda do senhor, que é um termo engraçado, mas muito triste para mulheres que são
colocadas ali próximo, como se fosse um cachorro, né? A Patrícia Hill Collins tem uma analogia muito interessante para esse tipo de mulher, quando ela fala das outsider with, ela fala que a mulher branca é como se fosse o cachorro, porque ela pode entrar em casa e às vezes ela pode até dormir na cama. Mas a mulher negra é vista como a mula, porque ela nunca vai poder entrar dentro de casa. E raramente ela recebe um carinho, explicando qual é a paridade de mulheres dentro da ideia da diferença racial. Que independente de qualquer coisa, nenhuma de nós será vista plenamente como um ser humano. Porque para o homem, esse detentor máximo das garantias de direitos fundamentais, de direitos humanos, não há necessidade de observar mulheres como seres humanos complexos, porque essa não observância vai colocar a gente nesse lugar de microagressões, de afastamento de direitos. E acredito que vale a pena a gente observar também do critério filosófico, compreendendo de que maneira todas essas similitudes, de que maneira é constituído esse espaço que faz com que mulheres negras sejam colocadas em cárcere muito mais do que mulheres brancas, não só pelo critério racial, mas também pelo social, muitas das vezes, do econômico, muitas das vezes, do critério do gênero, em observar de que maneira a gente tem a mobilização do discurso da guerra às drogas para fazer com que nós tenhamos a possibilidade de colocar essas mulheres não no protagonismo de ações relacionadas à produção de um fato típico, ou seja, de um crime, mas para que a mulher seja observada sempre como um terceiro, como alguém colocada e implantada numa lógica que não pode ser pensada e constituída por ela. Algo que é muito importante da gente observar, porque quando a gente tem mulheres como a dama do crime, lá, a rainha do crime, que é uma mulher forte, tal, que comanda o crime organizado do Rio de Janeiro, isso é visto de uma maneira muito violenta, até pela mídia, que tenta a todo momento desqualificar esse lugar de protagonismo de uma mulher que resolve trabalhar com produtos ilícitos, vamos colocar assim. Porque eu acredito que drogas precisam ser vistas da perspectiva comercial, já que a gente entra numa farmácia, passa nosso cartão e vai embora, né? Então, eu acredito que a gente possa ver dessa perspectiva para começar a ser honesto e entender que falar de drogas ilícitas e todo o discurso moralista e judaico-cristão que circunscreve essa posição de enxergar determinadas substâncias, nada mais tem a ver também com a lógica de controle. Então, acredito que a minha apresentação é muito mais a perspectiva das ciências sociais, das ciências humanas, mas para que a gente possa observar de uma perspectiva de pensamento crítico de que maneira existem várias coisas para além das que são mobilizadas no discurso legislativo, no discurso dentro do Código Penal e das leis especiais penais, correlacionadas tanto com a história das prisões, quanto com a forma que mulheres são colocadas dentro do sistema. Porque até quando a gente observa a pesquisa da Giovana, a gente entende que a prisão não foi feita para mulheres. Isso significa que mulheres não têm o direito de escolher o crime como um lugar comum e ambientado para a nossa existência. A gente é relegada também da possibilidade de escolher ser criminoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente é apontada como criminosa dentro de uma perspectiva da moral, dessa moral cristã, dessa moral religiosa, de dogmas religiosos. E vale a pena observar também que existem alguns dados que mostram que mulheres não têm acesso ao trabalho dentro das prisões. Mulheres são largadas dentro do sistema. Elas não recebem visita de cônjuges, eles separam, a família não vai ver. E aí, se a gente observar o contraponto, que mulheres não são visitadas, são abandonadas pela família e pelos companheiros e companheiras, em contraponto de observar que, em geral, homens em situação de cárcere são visitados por mulheres, por mães, por tias, por filhas, a gente percebe que a estrutura continua funcionando de maneira a nos tornar cuidadosas e cuidadoras, inclusive, de quem resolve nos incluindo nessa lógica das prisões, porque também existem estudos
e pensadores que observam a vitimização e a inclusão da família dentro da lógica prisional. Então, quando você tem um filho que é preso, todo mundo daquela família, principalmente as mulheres, são inclusas na lógica das prisões. Então, a mulher vai sofrer vista vexatória, porque ela vai visitar, ela vai sofrer violência dentro do cárcere, porque ela não está presa, mas ela vai levar o jumbo. Ela vai acabar fazendo parte daquela lógica do sistema prisional, assim como as cidades, porque ela acaba também sendo uma pessoa que consome aquela política pública mal ajambrada, que é a política pública do sistema prisional. Então, vale a pena observar que, ao mesmo tempo que a gente abandona as nossas mulheres dentro do cárcere e que elas são abandonadas também pelos seus companheiros e companheiras, nós continuamos corroborando essa lógica de ideia de que nós devemos cuidar dos homens independente do que eles escolhem, porque eles são infantilizados nesse lugar de escolha também do crime, por assim dizer. E vale a pena a gente observar um outro dado, que é entender que mulheres são presas muito menos do que os homens. Assim como o genocídio da população negra e pobre vem de impacto às mulheres, mas também de maneira muito menor do que vem para os homens negros. E também muito menos ainda para mulheres brancas. Mas é entender que existem algumas outras questões relacionadas ao cárcere feminino, que é, ainda, independente de qualquer coisa, e ainda assim, o direito das mulheres em situação de cárcere volta a ser vinculado novamente à família e à maternidade. Então, de alguma maneira, a gente vai ser sempre vinculado ao direito da infância. É como se a gente não tivesse o direito de ter um espaço em que o nosso direito fosse exclusivamente pensado para nós, a parte de nossos filhos, a parte das nossas famílias. Essas mulheres não vão ter acesso aos direitos da LEP, que é a Lei de Execuções Penais. Para além disso, a gente tem uma dificuldade da construção desses lugares que entendam que mulheres vão, sim, ocupar espaço dentro do cárcere, dentro do sistema. E a gente tem uma maior dificuldade ainda da composição das secretarias de assuntos penitenciários, com especialistas do gênero feminino que pensam uma perspectiva crítica feminina e feminista para a construção desses espaços. E a gente ainda está lutando por absorvente, gente. A gente ainda está lutando para o Estado cumprir algo que é obrigação dele, porque egressos, presos provisórios ou presos normais, comuns, eles são de responsabilidade de tutela do Estado. O Estado não faz um favor de entregar absorvente, é obrigação, responsabilidade civil e legal desse Estado promover os materiais de higiene, saúde, limpeza, educação, trabalho, tudo mais para essas pessoas que estão tuteladas por ele. Isso não acontece. E a gente fica mendigando direitos. Isso dá margem para a gente entender por que as microagressões são tão importantes serem observadas dentro desse contexto. Aí eu digo microagressões, que é um termo que vem do doutorado da professora Sueli Carneiro, mas também vale a pena a gente observar os nanorracismos, que é um conceito que vem do professor Achille Mbembe, no livro Políticas da Inimizade, na página 94, em que ele explica a sujeição de pessoas negras para dentro de um contexto de acesso a direitos. Ele vai explicar para a gente de que maneira a gente vai sendo apertado, violentado e esmagado até a gente reagir de maneira violenta, e isso ser observado como um grande absurdo pelas pessoas que reiteradamente nos tratam como não humanos. Eu vou mostrar para vocês o livro aqui. É que vocês saibam qual é, mas ele não tem mais, acabou. Vocês vão conseguir achar. Eu espero que saiam novas edições. Vale a pena a leitura. E tem um outro conceito que eu acho que vale a pena pensar quando a gente fala de mulheres, que é um conceito trazido pelo professor Adilson José Moreira. Eu acho que ele é professor de vocês, não é? A Adilson é um gênio, vocês sabem, ele é ótimo, adoro. E ele traz, dentro do livro dele, aqui na página 424, nesse livro aqui, ó, Tratado de Direito Antidiscriminatório, um termo conceitual que é da multidimensionalidade
de opressões. Quando ele enxerga que mulheres negras têm muito mais dificuldade no acesso a políticas públicas do que mulheres não negras, a partir do contexto da interseccionalidade. Então, quanto mais marcadores de diferença a gente tiver, por exemplo, eu sou uma mulher preta, gorda, retinta, mãe solo, que vem de uma história periférica, de situação de moradia de rua, que vem da quebrada. Então, tudo isso são marcadores sociais de violência e de sujeição que vão fazer com que eu tenha mais dificuldade de acessar direitos, apesar de ser advogada. Então, é como que eu tenho, pelo menos eu tenho OAB, né? Mas não que eu vá conseguir fazer algo por mim, não que eu vá conseguir, por exemplo, não sofrer uma violência religiosa, já que eu sou também uma mulher de candomblé, ou uma orixá. Não que eu não vá ser xingada na rua, porque eu sou muito preta, não que eu não sofrerei com a solidão da mulher negra, isso vai acontecer. Mas para dentro do uso das instituições de governo, para dentro do racismo estrutural, do racismo e da discriminação institucional, eu vou sofrer algumas violências por conta desses vários marcadores de opressão e de sujeição. Sobre o que você estava dizendo de presos provisórios, ô Giovana, presos provisórios são aqueles que ainda não têm uma sentença condenatória. E grande parte das pessoas presas no Brasil hoje são presos provisórios. Tecnicamente, essas pessoas nem deveriam estar na cadeia, porque a cadeia é a última rátia, a última coisa que a gente deve fazer com uma pessoa. No entanto, porém, não é assim, né? Vocês sabem que se você pegar um pacote de bolacha no mercado, se eu pegar, eu vou presa. Se eu estiver passando por um aperto e precisar pegar uma chupeta e uma lata de leite ninho, sei lá, eu vou presa e eu vou ficar lá. Eu mesmo não, né? Porque eu tenho direito de sala de estado maior, então eu vou ficar na minha casa. Mas pessoas com a minha carinha, vou ficar presa, como a gente bem sabe. Então, tudo isso tem a ver com essa lógica. Mas as coisas não são descoladas entre si. A gente tem mulheres ocupando espaços que não foram construídos para elas, por quê? Porque as mulheres precisam aprender, na verdade, que elas não podem cometer crime, porque mulheres são princesas, elas têm que casar, ter 8 filhos, ser submissa, e mais aquelas coisas lá que falam que eu não entendo, que não é para mim. Esses negocinhos aí, de vestido, de bolo e tal. Elas têm que, né? Eu digo elas porque eu acho que nesse contexto dessa narrativa não tem a ver comigo, né? Eu não sou vista como uma mulher signatária desse contexto. Para mim é mais, olha, você tem que limpar os banheiros, entregar os cafés, varrer os lugares. Também que coisas que não tem a ver comigo, que eu não sei fazer isso. Eu morreria de fome com certeza se eu tivesse que fazer alguma dessas atividades. Eu não consigo nem fazer isso na minha casa, infelizmente. Não é minha expertise. Sonho com o dia que eu vou aprender a ser uma pessoa melhor nesse lugar. Mas é isso, as pessoas... há uma construção para a nossa cara, há uma construção de como a gente deve se comportar. E tudo isso, inclusive a escolha, eu acredito que é uma escolha, a escolha de não construir um lugar especificamente para mulheres é uma escolha também. A escolha de não construir uma creche dentro das prisões é uma escolha. Assim como é uma escolha não ter creche nas universidades, nem nas privadas, não ter um espaço criança. É tipo assim, olha, você tem filho, problema seu, você não devia estar aqui. Porque mães ficam em casa. Ah, você teve filho e resolveu, sei lá, vender drogas. Ah, você não devia estar aqui. Se você está aqui, você não tem que ter filho, você não é uma boa mãe. E isso está circunscrito dentro dessa ideia de não ocupação do espaço público, literalmente. Então, todos esses conceitos, eles acabam sendo imbricados para a gente pensar de que maneira o poder é produzido sobreposto às nossas existências, né? De que maneira ele se constrói para fazer com que ainda assim, mulheres que escolhem o crime para ser sua profissão, e eu não acho que isso é um problema, muito pessoalmente,
que eu escolhi ser advogada, por exemplo, né? Enfim, como eu vou criticar a minha colega que resolve trabalhar no varejo de substâncias ilícitas pela Anvisa? Eu não posso criticar de maneira nenhuma, até porque é um saco ficar na fila do fórum. E mais chato ainda fazer audiência. Pelo menos ela trabalha num lugar aberto às vezes. Mas pensando num contexto assim de análise, a gente precisa também compreender por que as nossas mulheres que estão em situação de cárcere estão sempre dopadas. Eles enchem as mulheres em situação de cárcere de remédio. Elas vivem no mundo da lua, dopadaças. E ninguém fala sobre isso. Por que as meninas que cometeram atos infracionais passam o dia inteiro lavando roupa e roupa de cama de fundação casa masculina? Por que elas estão sendo tratadas como lavadeiras de roupa de homem? O que isso significa? O que isso está reforçando? Por que essas pessoas não têm acesso ao direito ao trabalho e à educação, à remissão de pena por leitura? Por que é que a gente ainda está fazendo a manutenção do não estudo para mulheres em situação de cárcere? Por que é que não se respeita a identidade de gênero dessas mulheres? E elas ainda são extremamente violentadas quando elas resolvem ter uma companheira dentro do espaço prisional. A gente tem mais questões a pensar do que coisas finalistas a dizer. Então, eu quero fechar minha fala assim, convidando vocês a pensar criticamente sobre alguns desses pontos. Muito obrigada. Nossa, Tainá, muito obrigada pela sua fala. Trouxe muitos aprendizados para a gente, muitas reflexões. Parabéns. Gente, alguém tem alguma dúvida? Agora acho que a gente pode abrir para as dúvidas, né? Para questionamentos, para um debate mesmo. Vocês podem abrir o microfone ou colocar aqui no chat. Isso, fiquem à vontade. Eu gostaria de falar, parabenizar as duas. Eu acho que é um assunto muito importante de se tratar, porque principalmente por estar em prisões e essas coisas, elas são esquecidas já. E aí vocês trazerem esses assuntos tão importantes da gente parar para olhar, que as mulheres, vamos dizer que na sociedade já são meio deixadas de lado, lá ainda mais, dentro de prisões. Então, acho que é um assunto muito importante da gente parar para olhar e sempre apoiar as mulheres, né? Logicamente. Então, parabéns, muito obrigada pela fala de vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum apontamento. Uma coisa na fala da Tainá que me fez refletir bastante foi quando ela falou que as mulheres são renegadas até do direito de escolher a serem criminosas, porque as prisões não são feitas pra gente. Assim, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista e é chocante, né? É revoltante. Enfim. Isso que eu vou falar também. Tainá, obrigada pela sua fala. Realmente estudei um ano, mas tudo que você falou, mais informação, assim, é muito importante ouvir esse lado do direito, esse lado como mulher negra, é sempre muito educador, assim, pra gente, né? E eu não sabia dessa questão das mulheres dopadas. Foi uma coisa que eu não cheguei a ver nada sobre isso, assim. Fiquei em choque com isso. Então, não sei, uma informação que estou bastante chocada. Além de tudo, tem essa ainda, né? Então, enfim, não sei mais o que esperar. Pois é, Giovana, tem essa ainda. Quem estava estudando isso era a Bruna. Vou perguntar até para ela. Eu estava falando da sua apresentação, que ficou incrível.
estava falando para Ana Gabriela, mas eu vou perguntar se ela continuou essa pesquisa, porque ela ia fazer algo sobre isso. E aí eu não sei se ela terminou de estudar ou não. Eu acho que ela dá aula para vocês, não dá? Então, vale perguntar, porque ela sabe muito bem dessa lógica, ela sabe disso, porque a tia é médica, a tia é a mãe dela. A mãe dela é médica. Então, fica mais fácil para ela entender dessas questões, porque ela tem com quem conversar sobre isso, né? Com quem trocar. Então, isso acho que foi um plus para ela entender que era importante observar. Mas ela disse que chegou de cara lá para conversar com as meninas e elas estavam todas muito dopadas. E não tem como mensurar o quanto de remédio que elas tomam. Meu Deus. Nossa, assustador, né? Jesus. Tainá, Giovana, muito obrigada pela fala de vocês, por terem concordado, aceitado em vir falar com a gente. Foi um momento de muito aprendizado para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de aprender sempre. E espero que a gente possa se ver em algum momento aí publicamente, no futuro. Sim, digo mesmo. Muito Perfeito. obrigada, gente. Obrigada, gente. Pela oportunidade e por todo mundo que veio assistir também. Pelos comentários aí, eu tô vendo o chat agora. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, gente. Acho que a gente pode Obrigada. encerrar, então. E parabéns pelo trabalho, viu, meninas? Muito importante. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Laila, eu acho que pode encerrar a gravação. Nossa, eu já estava me esquecendo.